Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Nosso ano 2020 foi bem complicadinho, né? 2021 a gente está iniciando e espero que seja melhor do que o ano passado, ok? Vou começar me apresentando e apresentando um pouco da disciplina e como que vai ser a nossa sistemática de aula nesse semestre. Bom, eu sou João Paulo, minha formação é em engenharia mecânica, sou professor no Instituto desde o ano passado, tenho uma experiência na área industrial, na área de celulose, petróleo, basicamente, e na área de ensino também já tenho alguns anos na área de ensino, lecionando tanto para ensino médio quanto para graduação, ok? E nesse semestre a gente vai tratar sobre uma disciplina muito interessante que é a metodologia científica. É muito importante para quem está ingressando agora na graduação entender o que é isso, o que essa disciplina faz, né, o que ela vai trazer de riqueza para vocês durante o curso. Né? Então a metodologia científica ela vai habilitar vocês, né, com ferramentas para vocês conseguirem produzirem é, conteúdos acadêmicos, trabalhos, artigos, né? E depois fora da graduação, fora da faculdade, vocês vão conseguir produzir qualquer pesquisa, né? Seja um trabalho numa indústria, ou seja num centro de pesquisa mesmo, vocês vão poder aplicar esses métodos, né? Essas técnicas no transcorrer da sua vida profissional, ok? Então, a gente vai começar falando é, sobre metodologia. No semestre, na quinzena que vem, eu vou passar para vocês um plano de ensino, detalhando todos os conteúdos que nós vamos estudar na disciplina e a carga horária certinho, ok? Tá finalizando, vou passar para vocês, vou disponibilizar o PDF todinho e a gente vou estar sempre disponibilizando materiais quinzenalmente. Esses materiais eles serão muitas vezes PDFs com alguma atividade que vocês, na maioria das vezes, vou procurar colocar essa atividade já para vocês fazerem via plataforma AVA, ok? Em alguns casos, alguma produção de texto que a gente vai ter que produzir textos e trabalhos, aí não tem como ser exclusivamente na plataforma. Então a gente vai ter que fazer uma sistemática para vocês me entregarem esses trabalhos, ok? E, e com isso a gente vai criando avaliações, né, periódicas, com tarefas, exercícios e uma prova também, ok? Então a cada quinzena mais ou menos, uma quinzena sim, uma quinzena não, a gente vai estar colocando uma atividade e distribuindo pontos para vocês, ok? A nossa disciplina é uma disciplina teórica, são 30 horas, né, de teoria, que vai dar embasamento para a gente, ferramentas para a gente conseguir produzir trabalhos acadêmicos, ok? Bom, o nosso objetivo principal, né, o geral, é a formação da iniciação teórica de vocês, ok? Com metodologia e prática no trabalho científico. E dentro disso aí tem coisas específicas que a gente vai trabalhar, que é fazer com que haja compreensão da importância de se pensar cientificamente, né, embasamentos comprovados, né, identificar os aspectos relevantes, históricos e teóricos, né, concernentes ao o conhecimento, saber científico. Vamos construir um projeto de pesquisa, né, entender como que se constrói um projeto de pesquisa, as técnicas e métodos científicos para elaborar um trabalho, né, acadêmico e científico, ok? E também as normas da ABNT vigentes para a gente conseguir produzir um trabalho acadêmico, ok? O objetivo dessa aula a gente vai falar sobre conhecimento científico, né, os vários tipos de conhecimento, os níveis, né, a postura científica do pesquisador, né, da pessoa que está produzindo conhecimento, e vamos falar um pouco desse trinômio verdade, evidência e certeza. Bom, a, a, a disciplina, né, metodologia
científica, ela tem uma grande contribuição na vida acadêmica. Isso aqui é uma disciplina que ela é comum a todos os cursos de graduação, porque te dá ferramenta para você elaborar, né, construir, produzir um trabalho acadêmico, okay? Com regras, com padrões estabelecidos nacionalmente e internacionalmente, certo? Então a gente pode, a grosso modo, definir como sendo um estudo dos métodos de pesquisa. Né? A metodologia científica é um estudo dos métodos de pesquisa a serem empregados para se conhecer uma determinada situação ou um problema. Né? Eu tenho um problema e quero entender esse problema e chegar a uma solução. Então, a metodologia científica vai nos dar ferramenta para caminhar nesse sentido, de conhecer o problema e achar a solução ou transcrever uma solução. Um conceito também bastante interessante, né, e mais simples, que a gente pode dizer que a metodologia científica é o processo onde o pesquisador ele se baseia em técnicas, okay? Técnicas adequadas para buscar o conhecimento. Okay? Aí esse conhecimento vai trazer respostas ou, em muitos casos, soluções para o problema estudado. Certo? Então eu vou ter um problema que eu quero analisar, achar uma solução ou trazer uma resposta para aquele problema, o que está acontecendo, por que ele acontece, qual é a incidência desse problema naquele ambiente que eu estou estudando. Então, a metodologia científica vai trazer para o pesquisador o caminho correto, de ele produzir essa solução ou essa resposta de uma maneira que seja comprovadamente científica e possa ser testada, que tenha uma organização, okay? Que aí isso vai ter um valor que vai ser poder verificado por qualquer pessoa e ser comprovado a eficácia desse estudo. Okay? E aí a gente vai entender um pouquinho alguns conceitos. Né? Primeiro, o conceito de ciência, né? Que nada mais é que uma atividade, uma ação que vai refletir, procurando entender alguma coisa. Né? Vai tentar buscar elucidar ou alterar o cotidiano a partir de um estudo sistêmico, okay? Sistemático. Okay? Ou seja, tem uma padronização desse estudo para achar uma solução ou produzir uma solução ou uma resposta. Okay? E a ciência é composta de um conjunto de conhecimentos, né, que são esses conhecimentos, eles são atrelados a fatos ou aspectos da nossa realidade. Okay? E aí é expresso de uma forma precisa e rigorosa através da nossa linguagem, né? De uma linguagem que seja precisa para qualquer um ter entendimento e tem que ser rigorosa, tem que ser padrões, né? Para não ser uma coisa feita por um fulano faz de um jeito, ciclano faz de outro e aí você vai criar uma certa dificuldade no entendimento geral, né, das pessoas que vão estar em contato, de diversas pessoas que vão estar em contato com essa produção, né, com esse conhecimento que você produziu. Então tem que ser uma linguagem precisa e rigorosamente padronizada. Ela tem uma característica, né, fundamental, que é a objetividade. Né? As suas conclusões têm que ser passíveis de verificação, como eu havia falado, e não tem que ter a emoção do pesquisador. Okay? O pesquisador tem que ser neutro, ele tem que analisar os fatos, né, que ele pegou para analisar e aí sim trazer uma resposta, não colocar a impressão dele ali, simplesmente sem levar em consideração os fatos, os dados que ele está manipulando, ok? E assim, para que com isso acontecendo, esse estudo vai ser válido para qualquer um que vai estar em contato com ele, ok? E vai atingir de uma forma generalizada a todas as situações. Então as pesquisas aqui vão gerar a ciência, né? Então o pesquisador, quando ele está buscando uma solução ou buscando uma resposta de maneira objetiva
generalizada, né, sistemática, ele está gerando ciência, né? E aí essas ciências se transformam em tecnologias. A etimologia da palavra ciência é uma palavra latina que exprime aquisição de conhecimento, que é justamente aquilo que a gente falou, né? O pesquisador ele vai buscar uma resposta, uma solução para uma situação, né, que ele de interesse dele, e isso vai trazer um conhecimento geral, né, depois de produzido esse conteúdo. Então, a ciência realmente ela externa essa ideia de que quando você produz ciência, você está adquirindo conhecimento. Certo, pessoal? E aí na ciência, né, tem a ciência e vamos falar um pouquinho do senso comum. O que seria esse senso comum, né? É um conhecimento empírico. Ele não tem, ele não tem comprovação científica, né? Ele se baseia em teses, né, a partir da intuição do observador. Apenas isso, ok? O observador ele está ali, né, verificando uma ocorrência de fenômenos da natureza e ali ele infere uma tese de que aquilo ali acontece daquela forma, mas não tem um estudo científico dizendo por quê ou quais são as causas daquele fenômeno, ok? Então o senso comum ele não se preocupa em provas diretas para validar a hipótese, ele só faz uma verificação empírica, né? Ele verifica, constata aquilo ali e pronto. Né? Já um conhecimento científico ele busca ao contrário, ele verifica e busca conhecimento, embasamento científico para dizer por que aquilo acontece. Okay? O senso comum tem uma tendência de gerar comportamento preconceituoso, né? Você induz tal coisa e aquilo ali pronto, acabou. Ele não tem uma referência científica para aquilo. Então, o que determinado observador inferiu, induziu ali, né? Aquilo ali pronto. Não tem método, é ametódico, né? Então é adquirido conforme o observador, né? O pesquisador, no caso não é nenhuma pesquisa, né? O homem verifica tal situação, ele não tem um método padronizado para que todos os homens verifiquem aquilo ali, ok? E esse conhecimento, esse senso comum que é produzido, o conhecimento gerado através do senso comum, ele vai se reproduzindo espontaneamente ao longo do tempo. E o que vem a ser conhecimento? Como a gente adquire conhecimento e os tipos de conhecimento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Okay? O que vem a ser conhecimento? É uma capacidade que está inerente ao ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade de adquirir conhecimento, né? de ter o conhecimento. E pressupõe três elementos: o sujeito, né? O cidadão que, digamos, o pesquisador, o objeto, o problema que o pesquisador quer, quer analisar, e a imagem da realidade, que é pegar a partir da análise desse problema, ele vai constatar a realidade da situação. E a gente pode definir como sendo um ato de conhecer ou ter uma ideia, uma noção de alguma coisa. Esse seria o saber. Conhecimento é o saber sobre algo. Eu não sei como funciona determinado equipamento, então eu vou saber, eu vou conhecer, eu vou ter o conhecimento de como que funciona aquele equipamento. Então a gente simplificando, o conhecimento é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas que estão ao nosso redor. Né? Ele pode ser aplicado criando e experimentando um novo. O conhecimento é a substantivação do verbo conhecer. Né? É um substantivo desse verbo aqui, de uma ação. Conhecer, quando eu conheço, eu gero, quando eu pratico a ação de conhecer, eu gero o conhecimento.
E como que quais são os métodos, né, os caminhos para a gente adquirir conhecimento? Através de várias fontes, né? Sensação, percepção, imaginação da pessoa, memória, linguagem, raciocínio, intuição, são diversos caminhos, ok? Porque o conhecimento ele pode ser um conhecimento de senso comum, ou como pode ser um conhecimento religioso, conhecimento filosófico, ok? E um conhecimento científico. A linguagem, através da linguagem, né, a padronização da linguagem, a gente transporta esse conhecimento para a nossa linguagem e fazendo a pesquisa. É o que a gente vai, o intuito da nossa disciplina é habilitar vocês a produzirem pesquisa, certo? É um campo hoje no nosso país que tem bons pesquisadores, excelentes pesquisadores que têm assim, desempenho reconhecido no mundo todo, mas tem um campo muito grande ainda para pesquisa, né? Pra crescer, tem um campo enorme ainda para novos pesquisadores. E quando a gente tem conhecimento, né, o país que detém conhecimento sobre determinado assunto, ele tem um poder em relação aos outros, né? Um maior poder em relação aos outros países que não têm esse conhecimento. Então é importante que a gente consiga produzir, né, digamos assim, mais pesquisadores para aumentar essa questão intelectual do país e com isso trazer é, recurso financeiro, né, para o país, para a cidade, né, uma instituição como o IFES, que desenvolva um campus com vários pesquisadores, a cidade, a instalação onde tem esses pesquisadores é um lugar bem valorizado. Okay? E o profissional também ele é muito valorizado. Okay? Então o primeiro passo é você ter interesse em algum conhecimento, né? Ou interesse em saber sobre algo, né? E daí produzir, buscar com várias ferramentas, né? Respostas e soluções para aquela situação. Então é um caminho, não é difícil, mas exige bastante dedicação e muito rigoroso se a gente quiser produzir uma pesquisa científica. Okay? Então, ao longo das nossas aulas a gente vai ver as ferramentas, as padronizações que são cobradas para produzir esse tipo de conteúdo. Né? Seria um conteúdo científico, uma pesquisa científica. As ações para adquirir conhecimento. Você precisa ter algumas ações, né? Se não são todas, são algumas, né? O que eu considerei mais importante, que é saber ter organização. Né? Você precisa ter organização, isso vai te ajudar a ter clareza no seu estudo. Praticar você precisa desenvolver prática, a ação de praticar o estudo, né? E isso aí vai te dando mais experiência. Né? O aprendizado vem com a prática, isso é fato, né? O aprendizado aqui, ó, ele vem com a prática, vem virar com a prática. Quanto mais você praticar aquela determinada ação, com mais perfeição você vai conseguir desenvolver ela, certo? Então, organização para ter mais clareza, prática para conseguir um conhecimento mais apurado, né? Aprender, querer aprender, ter motivação em aprender, né? Em aprimorar o seu conhecimento. Isso é extremamente importante também. Okay? Sem vontade, se você não tiver vontade de aprender, você não vai conseguir ter ânimo para buscar conhecimento. E com isso, o seu estudo vai ser muito fraco. Okay? O estudo que você vai desenvolver vai ser muito fraco. Ser questionador, né? Acho que o que move o mundo, a gente tinha até uma frase que é bem bacana, que é o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então você tem que questionar, ser muito questionador. Por que isso acontece? Como que isso acontece? Quando que isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Okay? Então isso é uma característica bem importante. Ser muito observador, analisar, ser bem analítico nas observações. Okay? Ter, é claro também, a, a sabedoria de saber escutar, né, para você analisar os pontos de outras pessoas inteligentes, buscar conhecimento com outras pessoas que já estudaram o assunto,
Isso é muito, muito importante também. Então, isso aqui são as características, a gente pode definir como sendo uma das características que o pesquisador tem que ter, as principais, digamos assim, né? Então, ele tem que saber ser organizado, praticar muito, ser uma pessoa muito prática, que goste de aplicar estudos, okay? Para gerar as experiências dele, ter motivação em aprender, ser questionador, observador, ser um bom ouvinte, né? Buscar novos estudos com outras pessoas e ler muito, certo? Vai precisar ler muito, artigo, trabalho científico, livros, workshops, palestras, porque hoje vocês estão no início da graduação. Lá no final vocês são obrigados a produzir um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso ele vai ser produzido em metodologia científica. Vocês não podem simplesmente colocar no papel o que vocês acham. Tem que ser vocês vão buscar um problema, vão ter um problema e para esse problema vocês vão achar uma resposta ou uma solução. E essa resposta, essa solução tem que ser embasada em métodos científicos, ok? E você vai precisar ler muito livros que falam sobre no seu problema. Ele vai ser dividido em partes. Então, um determinado livro vai falar sobre uma parte daquele problema, um jornal vai estar falando, um blog, workshop, palestra, um artigo científico. Então, e quanto mais vocês lerem, mais embasamento terão para produzir o seu TCC, né? Que é na vida acadêmica é um dos mais importantes, ok? Trabalhos que vocês vão fazer. Escrever, aprender a escrever, né? Vocês vão ter que conseguir pensar e transportar a ideia que vocês terão para o papel, né? E isso aí pode a princípio parecer simples, mas quem não tem tanta experiência demora um pouquinho. Às vezes você não consegue transportar tudo que você pensa para o papel, ou quando consegue fica meio confuso, a pessoa que está lendo não entende o que você quer falar. Então, ler e saber escrever é muito importante, né? E ensinar. Se você tiver a capacidade de transmitir o seu conhecimento, aquilo que você quer produzir para outros, é sinal que você pesquisou bastante, fez um bom trabalho, e as pessoas vão entender de maneira clara, precisa, o que você quer dizer ali com aquele desenvolvimento, aquele trabalho, né? Então, seguindo essas ações, acredito que são características importantes, né, ou ações importantes que um pesquisador, né, um acadêmico tem que ter na sua vida profissional. E a gente pode dividir o conhecimento em 4 tipos de conhecimento, ou tem gente que chama níveis, ou níveis de conhecimento, né? Muitos deles não trabalham quando você desenvolve um, um trabalho, um artigo, qualquer produto acadêmico, né? Pesquisa acadêmica. Muitas vezes você vai ter um desses tipos de conhecimento se relacionando. É claro que o conhecimento científico, a pesquisa científica, é o que é o embasador para que aquilo tenha peso na sociedade, né? A gente viu recentemente aí, a gente, né, passou no ano passado e está passando ainda por essa pandemia, e vários pesquisadores do mundo todo trabalharam em função de achar uma solução para essa pandemia. Ainda estamos na fase inicial, são as vacinas, né? Mas o tanto de pesquisa foi feito no mundo todo é enorme. Então foram pesquisas, testes, ensaios de laboratório que foram feitos com um embasamento científico, uma metodologia científica, okay? Por isso que ele pode ser aplicado no mundo todo, né? A gente tem uma vacina hoje que foi iniciado o estudo dela na China. A base do estudo veio para o Brasil e foi apenas adequado, né? Foi feito um estudo com os cidadãos brasileiros para ver se não tinha uma interferência da nossa carga genética com o produto que já tinha sido desenvolvido na China. Constatou que se constatou que não, então o produto está sendo aplicado aqui para a gente também. Então,
a importância, para vocês verem a importância que é fazer pesquisa científica, né? Ter conhecimento das ferramentas para produzir um trabalho científico. Então a gente divide em 4: senso comum ou empírico, conhecimento empírico, conhecimento filosófico, teológico, teológico religioso, né? E conhecimento científico. Conhecimento comum, de senso comum ou conhecimento empírico, ele é chamado de vulgar, intuitivo, ordinário, comum, né? Ordinário de comum, certo? É um conhecimento dos fatos que lhes inquire as causas. A gente só sabe que o tornado gira, né? Ele tem um redemoinho de vento ali com velocidade e tal, mas é uma constatação daquela realidade ali, não tem um estudo sobre aquilo ali, é muito superficial, né? É uma informação, uma experiência casual. Ele não segue uma sistemática e também um método, então ele não tem uma validade de comprovação depois, né? É a maior parte do nosso conhecimento como ser humano. Então, para vocês verem como eu falei anteriormente sobre o campo para pesquisador, a maior parte do nosso conhecimento é um conhecimento de senso comum, empírico, ele não tem comprovação científica, certo? Então, tem muita coisa que a gente precisa comprovar cientificamente que ainda nem começou a ser estudado, né? Então, é uma abertura aí de mercado profissional bem interessante. Okay? Um exemplo de conhecimento empírico de senso comum, a gente pegar uma barra de metal, uma barra de madeira e expor elas ao sol, né? Aí vamos supor que esteja 15 graus de temperatura. Quando você tocar em ambas, o metal vai parecer mais frio, né? E aí você vai falar o seguinte: o metal está mais frio que a madeira. Na verdade, o metal ele é melhor condutor de calor que a madeira. Por isso que o fluxo de calor entra no metal e sai na nossa mão. É, esse fluxo é maior quando a gente toca no metal, entendeu? Então, na verdade, ali a constatação de que o metal está mais frio do que a madeira não é uma constatação exata, né? Ela é empírica. E, na verdade, o fluxo de calor que está saindo da nossa mão é maior quando a gente toca o metal. Okay? Então, o fluxo, a gente tem calor, né? Transfere calor. Então, o metal é o condutor de calor muito melhor que a madeira. Então, esse fluxo é maior e dá essa sensação de estar mais frio. O pensamento filosófico, ele vem dos pensadores, dos filósofos, que começou lá na Grécia Antiga, né? A filosofia é uma ciência que é vista como o amor pelo saber, né? A paixão por procurar entender, conhecer, né? Exige, né? Ele tem uma dedicação especial por o saber, né? Que aí vai trazer o conhecimento do homem e do mundo, busca, né, relacionar o homem, o mundo, os conhecimentos que envolvam o homem e o mundo. Né? Tem muitos estudiosos, né, que foram filósofos, principalmente na Grécia Antiga, como eu falei, que buscavam, né, que tiveram as primeiras concepções sobre o homem, sobre o mundo, né, o movimento da Terra, né, como se a Terra girava em torno do Sol, se o Sol girava em torno da Terra. E essa filosofia teve início lá na Jônia, na Ásia Menor, com Tales de Mileto, e depois foi indo na Magna Grécia, que era o sul da Itália. Né? De acordo com esse autor, com esses autores, né, Servo e Bervian, filosofar é interrogar, questionar a si próprio e a realidade, okay? Ao homem e ao mundo. E a filosofia não é uma coisa concreta, finalizada, é uma coisa que está em contínua construção. Okay? É uma busca, sempre há uma busca sobre entender o sentido de algo. Então é uma coisa que está sendo sempre construída, um conhecimento que está sempre sendo construído. E ele possibilita, né, a gente interpretar a respeito de qualquer coisa que envolva o homem.
né? E aí ele está baseado assim, em ideias, os conceitos, nas observações, reflexões, experiências, né? Experiências aqui a gente pode tentar, né? Como eu falei, os conhecimentos às vezes eles estão sendo trabalhando de forma conjunta, né? Concomitante. Então tem experiência que poderia ser um tipo de conhecimento aqui empírico, de senso comum, né? Alguma coisa nesse sentido também. Já o conhecimento teológico, religioso, é um conhecimento que advém de divindades, né, de doutrinas. No nosso caso, a grande maioria, né, que é cristã, então se baseia muito na Bíblia Sagrada, né, mas aí tem as outras doutrinas que a gente tem aqui no país e no mundo, né. O conhecimento religioso é muito mais amplo e é muito abstrato, né. Ele não tem questionamento, ele não tem como ser testado. É aquilo, pronto, a pessoa acredita, tem fé naquilo, num Deus, no superior, e aquilo ali já basta para aquela pessoa, para aquele tipo de conhecimento. Ele não tem uma comprovação científica, né, de que a luz existe, é um milagre, é uma coisa sobrenatural. Okay? Esse conhecimento, esse conhecimento teológico, religioso, ele está se baseando em algum, no caso cristão, o que está escrito na Bíblia, né? E ele envolve é, uma aceitação de alguma divindade. Por último, que é o mais importante para nós nessa disciplina, que é o conhecimento científico. Né? Através dele, a gente vai produzir pesquisa científica. Né? Na verdade, o conhecimento científico ele vem através de um método científico, né? Que é um conjunto de ferramentas e procedimentos de intelectuais. E são métodos e técnicas que a gente vai utilizar para atingir o conhecimento. Então, o conhecimento científico ele tem uma forma que a gente pode definir sendo objetiva, tem razão, racional, ele é sistemático, ele é geral, ele é verificável, muito importante, e ele é falível. A gente pode produzir, e ele não é um conhecimento que ele não possa ter uma comprovação ao contrário. Pode ser que em determinado momento chegou-se aquele conhecimento sobre aquele assunto, mas fosse estudando e achou uma comprovação ao contrário do que foi conhecido antes. Então, por isso ele é falível. Né? Ele é objetivo, porque ele independe de quem pesquisa, da opinião de quem pesquisa. Ele não tem a opinião subjetiva de quem está pesquisando. Ele usa a razão e não a subjetividade do pesquisador. Constrói ideias parciais e totais, né? A gente encontra um problema ou uma situação e eu destrincho esse problema em várias partes e vou achando soluções para essas partes e aí acho uma solução total. Ele busca envolver todos os eventos e fenômenos que vai envolver aquela situação, problema, e todo esse conjunto de ação ele é verificável, né, através de informações que são facilmente demonstradas. Isso é muito importante. Então, o conhecimento científico ele é produzido através de normas científicas. No nosso caso, a gente vai ter as normas ABNT. Ele é muito profundo, né? É feito por pesquisadores através de experimentação, utilizando exatamente metodologia científica com investigação científica. Ao contrário do conhecimento empírico, que a gente viu primeiro, ele conhece além do fenômeno, as causas que estão acontecendo, por que aquilo acontece. Né? Determinado fenômeno da natureza, por exemplo, o terremoto, acontece em determinadas regiões, lá de tempos em tempos, mas por que isso acontece? É uma coisa que está acontecendo por causa do ser humano, que está ajudando que o clima mude ou não. Então tem essa análise científica, né? Pode ser feito, é um conhecimento que tem uma relação muito grande com o laboratório, campo de experimentos, projeto,
instrumentalidade de pesquisa, né, a programação, organização. Tem o conhecimento científico ele tem uma responsabilidade, uma autoridade, né, porque ele tem toda essa comprovação, essa verificação que pode ser feita por qualquer um, né, dali, que saiba o mínimo ali sobre o assunto. Então ele é respeitado, né, e é um conhecimento que pode ser aplicado e replicado, replicado. Okay? E está sujeito menos a erros porque a gente segue uma metodologia padronizada e científica, que é comprovável. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, verdade, evidência e certeza. Né? O que seria isso? Isso é uma constatação da ciência, né? Da produção do conhecimento. Que veja bem, o que é verdade? É quando a pessoa, a verdade sobre tal situação, é quando aquela situação se desvenda para ela. Né? Aquilo sai do ocultamento e se revela para a pessoa, né? Aquele objeto se torna conhecido, aquela verdade ali. Né? Então pode dizer que a verdade quando percebemos e dizemos o objeto que está à nossa frente, que desvela para a gente, que se manifesta. E a verdade nunca é totalmente absoluta, né? Ela nunca é absoluta e total. A gente sempre tem algo a se desvendar ainda sobre aquilo que a gente quer aprender. Então, o objeto de conhecimento se revela, na maioria das vezes, parcialmente. Okay? E aí, por representações, imagens. Então, a verdade é o desvelamento, manifestação do ser. É a lucidez daquele objeto ao olhar de quem está observando, né, para a compreensão humana. E, como falei, ninguém é dono da verdade absoluta. Como os objetos nos mostram apenas partes da sua realidade, então depende de qual ângulo a gente está vendo aquele objeto para enxergar aquela verdade. Okay? E a evidência são é uma como posso dizer, é um item, uma ferramenta que que faz nos trazer a verdade, né? Os nossos erros são ocasionados por nossa ignorância e atitudes precipitadas. Então, a verdade só vai se resultar quando tiver evidência daquilo. Então, quando o objeto se revela para mim, eu tenho uma evidência daquele objeto, então é uma verdade. Okay? É uma transparência, o desocultamento da essência daquela coisa, das coisas. Né? E é um critério que a gente chega para a verdade das coisas, do objeto. E a certeza é uma adesão firme da verdade. Né? Aí eu não tenho engano, eu tenho certeza. Eu tenho 100% de convicção que aquilo ali não tem erro. Não pode ser que aquilo ali é certo. Eu tenho uma evidência daquela verdade e aquela verdade é certa. Okay? Eu tenho a evidência. Então são três itens que estão se relacionando simultaneamente ao mesmo tempo. Okay? Quando eu tenho esses três, eu não tenho engano. Eu tenho uma verdade, uma evidência daquela verdade, e essa evidência me traz uma certeza daquela verdade. Então, para nós pesquisadores, a gente vai precisar ter isso aí, a verdade, o objeto ser revelado, né, para a gente, eu vou ter que ter essa revelação, a evidência, e a confrontação da realidade, né, dessa evidência com a verdade. Eu tenho a certeza de que eu não estou enganado em relação à minha concepção daquele objeto. Okay? E daí, quando não tem uma manifestação clara do objeto, o sujeito será encontrado em outro estado de espírito. Né? Ou seja, ele vai estar com dúvida. Então, quando eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Eu vou ter opinião. Eu vou ser ignorante, porque eu não vou estar conhecendo, não vou ter evidência daquela verdade. Portanto, vou ser ignorante, ou seja, eu não vou desconhecer aquilo ali, certo? Um pensamento importante. Se eu tenho uma maçã
e você tem outra, e a gente resolve trocar, cada um fica com uma maçã. Agora, se eu tiver uma ideia, e você tiver outra, e a gente trocar de ideia, né, cada um vai ter duas ideias. É interessante isso, que o valor da ideia, do conhecimento, é muito maior do que o valor das coisas, né? As coisas materiais. Um bem, a ideia é uma coisa é bem intangível, não tem mensuração assim, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente isso, é isso, né? A gente vai trabalhar esses conceitos e de atividade, né? De exercício para essas duas quinzenas. Eu quero que vocês observem no ambiente de vocês, seja quem trabalha no ambiente profissional, familiar, no ambiente de lazer que vocês tenham com os amigos, enfim, qualquer ambiente. Observem 5 situações, problemas, anotem e descrevam 5 através para cada situação, problema que vocês escreverem, né, encontrarem, escrever uma solução, né? Uma ideia de solução, né? Ou se não for solução, uma causa daquilo, por que aquilo acontece. Então vocês vão achar 5 situações, podem ser problemas ou situações, e daí vocês vão relatar para cada situação, problema, a causa ou, se vocês conseguirem também, a solução para aquilo ali. Okay? A princípio, sem nenhuma metodologia científica aplicada, só uma coisa de constatação mesmo. Okay? A gente começar exercitando o adquirir conhecimento. Okay? Então é isso. Até a próxima quinzena com novo material. Vou estar disponibilizando o plano de ensino e alguns links aí de materiais PDFs que eu consegui encontrar. Vou disponibilizar no ambiente Ava também. Okay? No Ava vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento. Okay? Talvez eu não consiga responder de imediato, mas com certeza no mais tardar no mesmo dia ou por um imprevisto no dia seguinte vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Se for necessário a gente marca um web chat, né, alguma webconferência, mas fiquem abertos a me procurar sempre que desejarem, ok? Do mais, é isso, obrigado e até a próxima aula.